Sejam muito bem-vindos a um novo episódio do Tax Tech, o podcast da BMS Consultoria Tributária. Sabe que hoje eu tenho sempre o privilégio de receber amigos. É o dia que eu mais gosto. Confesso para vocês que minha semana brilha quando eu tenho que gravar o podcast. E hoje eu tenho uma amiga da vida que amo de paixão. Acompanho a carreira, a gente fica sempre aplaudindo. Rafaela Carvalho, obrigada. Tati, obrigada. Eu estou super feliz, fiquei feliz com o convite. Né? Como você falou, é sempre uma oportunidade de misturar trabalho com prazer, amizade, encontrar as pessoas que a gente gosta. E fiquei bem feliz com o convite, realmente. E espero que a gente tenha um papo que interesse a todos, né? Que a gente possa agregar aí quem estiver ouvindo a gente. A gente tem aqui no podcast o dever de falar sobre pessoas brilhantes, sobre negócios e também falar um pouco de tax. Ninguém gosta de falar de tax, por isso que a gente gosta mais de falar de gente, que é disso que a gente entende, é disso que a gente gosta. E a Rafa, vou pedir para ela descrever o cargo, porque são tantas funções dentro da diretora executiva da Cyrela há bastante tempo, não é, Rafa? Bastante tempo. Na verdade, eu estou na companhia desde 2006, né, no modelo como... Eles eram meus clientes no início, né? Desde 2009, de fato, como funcionária, né, colaboradora da companhia. E em 2017 assumi, né, recebi esse convite, né, do presidente da empresa para assumir essa posição de diretora. Foi quando eu comecei a dividir a minha rotina aí entre Rio e São Paulo. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Eu estava pedindo dicas. Eu também divido a minha rotina entre Rio e São Paulo. A BMS tem sede aqui. A BMS é carioca. E a equipe começou a ir para São Paulo, porque lá que está o mundo. E eu fico dividindo, acabei de chegar no voo, e a gente estava conversando, eu falei, Rafa, me ensina, por favor, como é que é? Mas me conta, Rafa, tá desde 2017, e o teu cargo de diretora executiva, embaixo fica ISG, jurídico, risco, compliance, governança, é isso. Bastante coisa. Na verdade, foi uma evolução, né? Assim, eu comecei como responsável funcionalmente pela área do departamento jurídico da companhia, e aí foi agregando compliance, depois veio privacidade, né, com a edição da Lei Geral de Proteção de Dados, e riscos, e ESG também foi acho que uma evolução um pouco dessa necessidade de estruturar processos, políticas, engajar com as demais áreas da companhia. Então, acho que acabo tendo as habilidades necessárias para fazer essas pautas que são muito, muito transversais, né? Que acabam precisando conversar com praticamente todas as áreas da companhia. E aí fui ficando com esse cargo aí cheio de responsabilidades. Enorme. LinkedIn são algumas linhas. Mas também tem outras funções. Você já foi professora ou da Future Law? Sim, sou professora na Future Law, né? Já participei de vários projetos deles desde o início. Comecei como aluna, depois acabei também me envolvendo em outros projetos e dou aula em algumas turmas que eles fecham, alguns projetos especiais e turmas de temas mais rotineiros que eles têm sempre, como, por exemplo, Legal Ops. Também dou aula, né? Agora eu não estou com nenhuma turma, mas já dei aula na Escola Paulista de Direito e na Secov, né, que é a universidade setorial, né, do mercado imobiliário. Nossa, viu? Adoro dar aula. Sério? Adoro. Que eu não tenho tanto tempo, né? A nossa agenda é super corrida, mas eu adoro, principalmente porque eu sempre aprendo. Toda aula que eu vou dar, eu aprendo alguma coisa nova. Então, adoro. Que bom. Hoje está aqui para ensinar a gente, então não saiam daí. Esse papo vai ser maravilhoso. A Rafa é maravilhosa. Também tem uma rotina para ensinar para a gente, além da carreira, que é brilhante. A primeira dica vai dizer, olha, agora que virou surfista, me conta, Rafa. Essa divisão entre Rio e São Paulo, que muitos de nós fazemos, eu particularmente tenho feito com bastante frequência, estou tentando mudar de vez para São Paulo, mas fico com saudades na minha casa aqui do Rio. Como que essa rotina, já há muito tempo, já acostuma? A gente vai se organizando, né? Eu acho que acostumar... a gente estava até conversando antes. Eu acho que principalmente os filhos nunca acostumam, né? Eles sempre reclamam, gostariam que a gente tivesse mais presente.
Mas a gente vai organizando. Graças a Deus eu tenho um marido que é maravilhoso, que, né, me dá muito apoio para que eu consiga me dedicar aí a essa rotina bem corrida e diferente. Além, obviamente, das minhas irmãs, minha mãe. Então, a gente vai se organizando desse jeito, vai também deixando a agenda do filho bastante ocupada durante a semana. Acho que essa é uma dica importante. Essa eu faço. A Antonella sai fica 8 horas na escola, depois vai para o balé, daí tem terapia, tem a fonoaudióloga, tem as amigas, milhares, uma agenda social dessas crianças maior que a nossa. Isso ajuda bastante, eu acho. Assim, isso é uma coisa que eu sempre incentivei para poder tornar esse momento de ausência menos sofrido, né? E também, quando estou presente, eu busco sempre realmente estar muito presente. Eu acho que o surf, não posso me considerar surfista, estou aprendendo baby ainda, faço aula baby, eu brinco com o professor. Mas também acho que faz parte um pouco dessa estratégia de estar presente em momentos de muita qualidade, né? E como ele tá nessa fase agora de querer aprender, pegar onda, enfim, aí eu falei, quer saber, eu vou fazer Momento junto. mãe e filho. E a gente tá curtindo aí essa fase. E para mim tem sido muito legal, porque eu acho que eu tô redescobrindo como aproveitar o Rio de Janeiro nos dias que eu estou aqui, né? De uma forma mais plena, porque às vezes a gente mora no Rio, fica no Rio e não curte tanto o que o Rio tem a oferecer, né? Então, essa coisa de aproveitar mais a praia tem sido aí... Então, passa parte da semana lá no trabalho e depois vem aproveitar o que o Rio tem de melhor. Então, já peguem essa dica, viu? Todo mundo que tá... Mulheres que se sentem culpadas de deixar os filhos aqui, às vezes é necessário para ter essa carreira brilhante. Mas me conta, na Cyrela, no jurídico, eu sei que vocês ganham todos os prêmios. Onde tem uma premiação, no mínimo, a Cyrela está como o departamento jurídico, o departamento que está sobre o teu chapéu, ele está, no mínimo, entre os finalistas. O que não é tão comum, assim, vocês são muito reconhecidos no mercado como um setor dinâmico, inovador, que cuida realmente das pautas. Essa é uma característica tua, do teu time? Como é que vocês funcionam lá? E é engraçado, né? Que, assim, as pessoas perguntam muito que inovação e departamento jurídico, muitas vezes as pessoas não conseguem correlacionar essas duas coisas, né? Acham que o departamento jurídico é um departamento muito burocrático, enfim. Então, eu fico super feliz, realmente, do time. É um mérito todo do time. Assim, eu sempre fui muito... sempre gostei muito de provocar o time. Eu sou uma pessoa que adoro desafios, sou muito dinâmica, né? Quem trabalha comigo há muito tempo, e eu tenho um time onde, principalmente a liderança, são pessoas que também estão já há muitos anos na empresa, assim como eu, mais de 10 anos, eles já se acostumaram e acabaram pegando um pouquinho, né, do meu jeito, da mesma maneira que eu também acabo aprendendo um pouco e absorvendo um pouco o jeito de cada uma dessas pessoas que trabalham comigo. Mas o time, a partir dessas provocações, achou que fazia sentido, né, realmente se provocar a ser um jurídico inovador. E não só na pauta de ser um business partner, né, de estar apoiando as áreas de negócios com esse mindset de fazer acontecer, de buscar soluções, que eu acho que é um grande diferencial do nosso time. Sabe, eu sou advogada também, fui diretora de departamento jurídico de empresa pública. Lembra? Brabo. Aprendi muito, assim. E o jurídico bom é aquele que sabe dar a solução, porque é muito mais fácil dizer que não. Sim. Seguro, né? Não vai dar nada errado. Não tem risco, não fez. Imagina, não. E a gente que trabalha com recuperação de tributos todos os dias, a gente esbarra por vezes. Tem stakeholders completamente diferentes, que tem o financeiro, que está desesperado, a gente apresenta uma proposta para ele fala, eu quero agora. Tem o time ou do RH ou do fiscal que fala assim, nossa, eu devia ter visto isso antes, mas a gente explica que não poderia ter visto, o core business dele é outro, ele
está olhando lá no seu dia a dia, o meu business, que é encontrar novas matérias que ele possa fazer um melhor aproveitamento dos tributos. E às vezes não é uma coisa óbvia, né? É algo que surgiu numa operação de um outro setor e que viu que dava para adaptar para aquela empresa também, né? Exatamente. A gente teve agora uma alteração, uma decisão da Câmara Superior do CARF a favor do contribuinte. A gente falou, que isso? Que milagre é este? Vai todo mundo aproveitar. E o jurídico não está olhando isso, ele está olhando ali para o setor. Sim. Você não tem um caso, né, envolvido diretamente. Não tem sequer um concorrente. E tem o jurídico que, por vezes, tem um jurídico que é um pouco mais ligada à direção, ao que a empresa quer, o que o dono quer, e outro que tem um pouco mais conservador e que também toma as decisões conforme tem soberania. Mas, então, a gente fica, às vezes, por anos. Ontem mesmo a gente fechou um contrato que eu contei, foi 4 anos e 8 meses a nossa primeira reunião. Então, a gente fica por anos namorando até que amadureça. Mas é tão bom quando a gente encontra um jurídico parceiro, sim, sabe? Que esteja atento a todas as inovações, e a gente vê bastante isso na Cirela, exatamente por esses prêmios. Aberto, né? Ouvir, senta, né, a gente conversa com o teu time, fala assim, não, olha só, isso não tinha ouvido ainda, deixa eu ver se faz sentido. Não, senta, não vou nem marcar uma reunião. Senta para ouvir, tem uma escuta muito boa e leva para dentro da corporação isso que a gente super admira. Assim. E eu sei que vocês fizeram agora um projeto que eu fiquei até emocionada aqui, de uma questão dos contratos trabalhistas. Conta um pouquinho para a gente. Copiem, por favor. Já peguem um papel, uma caneta. Ninguém vai sem papel e caneta, só eu aqui, que eu sou a tia. Old school. Mas copiem, por favor. Eu também gosto do caderninho e da caneta, tá? Não vou para uma reunião sem caderninho, não. Já estamos denunciando a nossa idade, né? Não vai dizer quanto tempo a gente se conhece também, não. Melhor não. E as pessoas que são nossos amigos... Já sabem. Então, também no mesmo barco. Vão olhar esse podcast lá, elas estão ainda juntas. Muito legal. Não, assim, na verdade, até voltando um pouco no que eu estava falando, já vou falar do contrato de trabalho, que esse case é realmente muito bacana, que eu acho que uma coisa que você falou que me chamou a atenção, que, assim, falar não e não correr risco, aparentemente não está correndo risco, né? Mas, na verdade, toda a gestão moderna de riscos hoje indica que você tem que ter uma lente para riscos e oportunidades. Então, também, na hora que você está falando não para tudo, você tem um risco gigante, que é o de não aproveitar as oportunidades. E o teu concorrente está aproveitando. Exatamente. E, por vezes, leva o teu negócio. A gente trabalha muito para supermercados. Muito. Dos 30 maiores, acho que a gente faz 24, para você ter uma ideia. São 500 redes. E a gente faz um trabalho que é uma loucura, que é a revisão da tributação de PIS e COFINS para cada um dos itens comercializados. São em torno de 50 mil itens cada supermercado. Planilha interessante. Imagina. E, normalmente, o dono do supermercado, ele é o diretor comercial. É o tio da padaria que cresceu o negócio, abriu um mercadinho, abriu um mercado e virou o seu Wilson do Matheus. E é o que ele gosta de fazer isso, né? De negociar, de estar na frente. Ele tem na veia, o comercial na veia. Ele sabe negociar como ninguém. Ninguém vai tirar isso dele. Não tem quem dê uma aula para ele. Não tem um curso vendendo no Hotmart. Como fazer uma boa compra para um supermercado. Ele passa para os filhos têm esse DNA, é lindo de ver. Mas, por vezes, ele faz uma compra maravilhosa. E, na hora de cadastrar o produto, cadastrou com tributação errada e perdeu toda a margem de lucro dele. Toda. Então, assim, aquele negócio foi por água abaixo. Sim. Todo o esforço dele, né? Tudo que tem o diferencial do supermercado ali foi por água abaixo, porque não revisou. E não dá para ficar olhando 50 mil itens todo dia. Mas eu vejo que vocês não. Lá na Cirela, vocês têm um olhar muito atento para tudo que tem de inovação. A gente tenta, né? Assim, acho que é uma busca. É um DNA de vocês. Com certeza é um traço muito forte da empresa como um todo. Acho que o jurídico vem buscando várias soluções
E a inovação, eu brinco que não é só coisa que pisca, né? Não é só tecnologia, também tecnologia pode ser uma ferramenta para a inovação, mas eu acho que a inovação é você realmente estar trazendo soluções para os desafios novos que se apresentam, tá buscando simplificar coisas que você já faz de forma complexa e que talvez demande muito tempo, ou muita burocracia, ou até muito dinheiro, né? E aí o contrato, aí voltando para a pergunta do contrato, eu acho que surgiu muito, é uma inovação incrível, que não tem nada de tecnologia, tem muito de humano e de empatia e de design, que surgiu de um problema real. A gente tem uma massa de colaboradores relevante, de baixa escolaridade. A gente tem um desafio grande de inserir pessoas com deficiência no nosso mercado. Né? Então, a gente pensou como o jurídico poderia apoiar esse movimento, né? Poderia tornar a entrada desse tipo de pessoa no nosso grupo de uma forma melhor, né? Uma forma mais empática. E aí a gente pensou no contrato de trabalho. Então, o nosso contrato de trabalho foi todo revisado com técnicas de design e não só de design gráfico, mas de design thinking mesmo, de entender e entrevistar essas pessoas. E o que você não entendeu? Você teve alguma dificuldade? Como foi a sua experiência para assinar o contrato de trabalho? E não só do colaborador, mas também do entrevistador, da pessoa do RH, do DP, que depois vai fazer a gestão desse contrato. Então, a gente foi identificando as oportunidades de melhoria, né? E aí a gente criou um novo contrato de trabalho que é super aderente a pessoas de baixa escolaridade e pessoas com deficiência. E aí ganhou prêmios, enfim, foi até concorrer um prêmio internacional. A gente fez com uma parceria e foi uma experiência muito rica. E foi legal porque foi um projeto que o próprio time escolheu, né? Que legal. Então, que legal. Um dos nossos workshops de pensar o que a gente pode fazer diferente e tal, esse foi um dos projetos escolhidos. E impacta a vida de tanta gente. Muita gente, Porque quando a gente pensa no impacto, do cliente, por vezes, e o cliente interno. Sim. E assim, a imagem que traz disso para aquele teu colaborador e para a família dele, pensar que está pensando Sim. nele. Sem dúvida. Porque, assim, a inovação em produto é algo que todo mundo vê na Cyrela, né? Porque tá lá, é material, fica o prédio, né? Lá tudo. A gente tem uma série de parcerias que são iniciativas que a Cyrela, né, foi pioneira, enfim. Mas tem também toda essa parte da experiência das pessoas, tanto do colaborador, como nesse caso, como do cliente. Então, o contrato, por exemplo, de compra de um apartamento, seja da nossa marca Cyrela, que né, são esses prédios de luxo assinados, que as pessoas conhecem, mas também da nossa marca Vivaz, por exemplo, que é a nossa marca que faz produtos populares. A gente teve todo um cuidado também de mapear a persona desse cliente, assim. Será que o contrato desse cliente pode ser igual ao contrato do cliente da Cyrela? Talvez aqui eu precise dar outras informações que são mais relevantes para esse cliente, né? Ele tem outras dúvidas. Então, a gente quer que o contrato não seja um documento jurídico de defesa burocrática da empresa. A gente quer que seja realmente o documento que rege a relação que a gente tem com esse cliente e que a gente quer que seja a melhor experiência possível para ele, né? Ai, que bom essa preocupação, porque todo mundo fala, é um contrato de adesão aqui, vai ter um monte de pegadinhas, vou ter que levar para um advogado meu, analisar. E nem todo mundo tem um advogado, né, de confiança para olhar nesse momento. Então, a gente realmente... Foi um outro projeto muito legal que a gente fez e que é vivo, né? Porque o tempo todo surgem coisas novas, você precisa adaptar alguma coisa. Ai, que bom. E também sei que vocês tiveram um aumento no rating. Sim, a gente tem, aí já saindo um pouco do universo do jurídico, isso, né? Mas... dentro da agenda de governança e de sustentabilidade, eu recebi em 2020 um desafio, né, do presidente do conselho e da família fundadora da Cyrela, o desafio de estruturar a nossa agenda de sustentabilidade, porque era algo que estava, né, muito em voga, as pessoas questionavam, perguntavam. E aí, quando a gente ia olhar algumas
avaliações externas do tema, a gente olhava o que estava ali, o rating, as notas, ou até os comentários, a gente falava, nossa, mas isso não é isso, a nossa empresa não é assim. Só que tinha muita informação que não estava pública, né? Tem muita, a Estrela é uma empresa de capital aberto, tem muita informação financeira, contábil, pública, mas tinha muita informação de processos que não estava pública, né? Ou pelo menos não estava fácil de ser encontrada. Então, muito do desafio inicial foi justamente entender, né, o que os stakeholders, né, as partes que realmente estavam conectadas com essa agenda, com a companhia, gostariam de saber. E o que era importante para o negócio. O que é importante para o negócio e para as pessoas, né, para os nossos investidores, o que não era só para inglês ver. Para os clientes. E aí a gente partiu lá para uma matriz de materialidade inicial e começamos a endereçar políticas, corrigir alguns processos ou simplesmente tornar os processos que já tinham públicos, né, formalizar em algum lugar. E aí, de fato, a gente teve uma evolução enorme na percepção externa, tanto que a gente entrou na carteira do ISE da B3, entramos na carteira de diversidade da P3, entramos em diversas carteiras de ESG recomendadas por boletins de investimento ou bancos, enfim. E foi uma jornada muito gostosa, porque foi desafiadora, porque o nosso setor é um setor que tem grandes desafios, principalmente questões ambientais, sociais, mas foi muito rico, porque realmente a gente pôde mostrar melhor para as pessoas o que a gente já tinha e também identificamos várias oportunidades de melhorar, né? Eu olhar um pouquinho para dentro só nessa agenda. A gente entrevistou aqui na primeira temporada o Luizinho Wolff, amigo também antigo da nossa época. Luizinho foi sócio da KPMG, ele escreveu um livro super legal. Agora já foi publicado na Holanda. Ai, que legal. Super, vou compartilhar. Depois eu vou colocar o link aqui para vocês, mais uma vez, que fala sobre o ESG no tax. O que ele diz? Que não é... todo mundo fica dizendo que o ESG morreu. Sim, e que tá essa onda, anti-ESG. A gente está dizendo que a agenda woke morreu, mas Sim. quer dizer, tá diminuindo. Não morreu. Existe o espaço dela, mas aquele espaço deixou de ser a pauta da pauta vez. Que tudo era isso. Né? Então, assim, tem outras pautas também que podem dividir esse palco. Mas eu acho até que, sinceramente, para a sustentabilidade real, eu acho bom esse movimento, de uma certa forma, porque você começa a trazer a discussão para o que realmente gera valor e faz com que as empresas, os negócios, as sociedades sejam mais sustentáveis, né? É essa nossa discussão sempre. A gente fala, olha, a gente tem diversas agendas importantes, os negócios precisam ser sustentáveis, as famílias precisam prosperar, a gente precisa gerar renda, precisa gerar valores, gerar princípios. E o livro do Luizinho fala que essa questão do ESG voltada para o tax, que é o assunto que a BMS trata todo dia, é dizer, olha só, a geração de renda, de capital por uma grande corporação, ela paga X, Y, Z de impostos. Esses impostos transformam em saúde, educação, segurança, asfalto. Então, assim, não existe mundo sem o pagamento dos impostos. Não existe, né? Os investimentos são todos feitos do nosso bolso para delegar a um governo que façam esses investimentos. Se eles fazem correto ou não é aqui, não temos como discutir isso, porque todo mundo sabe do jeito que é. Então, não vamos entrar nessa pauta. Mas, teoricamente, esse dinheiro deve ser distribuído para proporcionar melhor ambiência para todos. Prosperidade, uma vida mais segura. Mais digna, né? Digna, com pelo menos a pirâmide de Maslow. Ai, que legal, quero ler esse livro. Eu vou botar aqui o link para vocês. Foi best-seller na Amazon, é um sucesso. Que legal. E é isso que a gente fala, assim, tudo bem, tem a agenda woke, tem a agenda da sustentabilidade, tem a agenda verde, tem a agenda do carbono, tem
E tem espaço para todo mundo. Não podemos ficar num assunto só, não podemos ser monotemáticos. Sabe o que eu acho de verdade, assim, com relação à sustentabilidade? Eu sempre falo isso, assim, eu acho que o mais importante é que cada pessoa, cada organização, né, como você falou, a família, a empresa também, né, os governos, identifiquem o que de fato é importante e vai fazer diferença para aquela realidade e naquele momento. Por isso que isso é uma coisa dinâmica. Então, assim, ter uma pauta ESG, um framework fixo que você pega lá no Google e você preenche para poder tirar uma nota, ok, melhor do que não fazer nada. Mas não é isso que vai gerar valor e gerar transformação, de fato, e sustentabilidade, né? Que é a capacidade de você continuar gerando valor, existindo e sendo relevante no longo prazo, né? Então, cada empresa precisa realmente fazer essa reflexão e olhar para dentro e ver o que de fato é relevante para o meu negócio, como eu gero impacto positivo e negativo, e aí como eu posso minimizar os negativos e como eu posso potencializar os positivos, entendeu? Então, assim, tem um projeto nosso, por exemplo, que eu sou apaixonada, que é o Construtora de Sonhos. A construção civil, Tati, ela é a maior entrada para o emprego formal no Brasil. Então, estatisticamente, o setor que mais gera oportunidade de emprego formal para a base, né, da sociedade, aquele primeiro emprego que a pessoa tem menos necessidade de ter uma formação formal complexa, é a construção civil. E é um setor que empregava muito poucas mulheres. E, demograficamente, o Brasil tem mais mulheres do que homens. Então, essa conta não fechava, não fazia sentido. Como que essa porta da maior entrada para o emprego formal no Brasil não estava aberta para as mulheres, que são a maior população do país, né? Então, a gente fez esse projeto, que foi um projeto que a gente teve várias parcerias da ONG Fala Mulher e também do Sebrae, onde a gente pegou mulheres que sofriam de violência doméstica e a gente capacitou elas para que elas pudessem trabalhar como eletricistas nas nossas obras. Que legal! E a gente comemorou no ano passado, a gente atingiu a marca de 100 mulheres treinadas e contratadas e empregadas. Né? Porque a gente treina, a gente capacita e a gente dá a oportunidade delas participarem, né, do processo seletivo, trabalharem, e aí elas também precisam continuar. Tem uma série de dificuldades que não são só do trabalho, mas da vida, né? Dessas mulheres, que às vezes a gente não consegue que elas continuem. Então, quando a gente conseguiu fechar uma turma de 100, foi assim muito emocionante, sabe? E aí eu fui para o encontro que a gente promoveu com elas e eu lembro que eu fui madrinha da primeira turma. Né, eu fiz um treinamento com elas de autoestima e tal, foi super bacana. E tinham mulheres daquela primeira turma que estão ainda conosco, né? Então, assim, talvez isso não faça sentido em outros setores, para outras empresas, né? Então, cada uma tem que, de fato, olhar aonde estão as oportunidades, né? E é muito particular, o que não pode deixar de olhar as oportunidades, assim como a gente está falando em todos os assuntos, encontrar lugares para que os propósitos das empresas se realmente se realizem e que possa também gerar os seus negócios que faça sentido. Não dá para vocês ficarem treinando sobre algo que não faz sentido para a corporação de vocês. Mas me conta como é que funciona o teu dia a dia. Como é que é o teu time? Ai, o meu time é maravilhoso. Conheço metade dele já, eu acho. O meu time é incrível, assim, todo mundo brinca que é um time que tem muitas mulheres, né? Aí os rapazes até brincam. Teve um ano, numa festa, que a gente teve uma festa de final de ano que foi super divertida, que a empresa estimulou que a gente fosse meio com fantasias ou roupas futuristas, né? E aí, os rapazes foram com uma roupa meio igual e tal, e eles botaram uma placa de Oscota. Que eles brincavam que, tipo, tinha um em cada área. Mas é engraçado, acaba que realmente é um time muito feminino, apesar de que a gente tem colegas homens incríveis que também que estão há muitos anos conosco e que têm posições de liderança importantes no time.
É um time muito jovem, né? A gente tem investido bastante no desenvolvimento de estagiários e para formar realmente, né, a próxima geração. A gente vê que os colaboradores do teu time, assim, ele tá lá há bastante tempo. Não Bastante tem um tempo. turnover tão grande. Não, assim, tem um turnover, assim, a base de analistas, até que a gente acaba tendo um turnover normal, não é nada absurdo, mas realmente as posições de advogados e de liderança são pessoas que já estão há muitos anos conosco e a gente também tem a sorte de estar numa empresa que, graças a Deus, está indo super bem, está prosperando. Então, aí, com isso, a gente consegue dar oportunidade para as pessoas crescerem também, né? Então, isso acaba permitindo que as pessoas consigam se desenvolver, crescer e continuar com a gente. Um ambiente bom de trabalho também. A gente estava falando sobre isso, que tem também o capital financeiro e o capital emocional. Agora, assim, a gente passa mais tempo no trabalho do que em casa. Verdade. E trabalhar num ambiente bom faz toda a diferença. Com certeza. Não, eu acho que cada vez mais. E não né, é um ambiente bom com sala de ping-pong. Lanchinho, lanchinho, chopeira. Sala de descompressão. Eu fui esses dias visitar um escritório lindíssimo, daí tem o lugar da sala de descompressão, um andar inteiro onde tem redes, tipo uma meio praia, assim, em São Paulo. Acho que a gente nem consegue ir pra rede, não dá tempo na nossa agenda do dia a dia. Mas sem sala de descompressão. Mas trabalhar com pessoas legais e que ajudam faz toda a diferença. Cara, faz muita diferença e eu acho que tem uma coisa na Cyrela que certamente para mim faz muita diferença e acho que faz parte da minha balança de economia comportamental da minha decisão de estar na empresa há tanto tempo, né? Dedicar praticamente a minha vida, minha carreira toda à companhia, que é a questão dos valores da companhia, né? Assim, os valores da família fundadora que estão presentes até hoje, né, na empresa e que são muito alinhados aos meus valores e que fazem com que realmente eu me sinta dona da empresa, né? Parte daquele grupo de pessoas que estão caminhando numa direção, principalmente quando você tem uma responsabilidade de ser uma diretora, né? Representa a empresa legalmente, né? Numa área sensível como o jurídico, o GRC ou até mesmo a sustentabilidade, você saber que você está num lugar onde é esperado que você faça a coisa certa... É uma tranquilidade. Dá uma tranquilidade e faz toda a diferença, né? Eu acho que você acaba também atraindo pessoas. Como você falou, tem pessoas que estão há muitos anos para lá, mas que porque tem um fit cultural, né? São pessoas que também têm esses mesmos valores e que faz muita diferença. Então, tá trabalhando num lugar que elas sabem que é um lugar bacana e que quer fazer a coisa do jeito certo, né? Bons profissionais, eles podem escolher onde trabalham e escolher ficar em algum lugar faz toda a diferença. Nossa, é muito engraçado. Você falou uma frase agora que para mim faz muito sentido, Tati. Assim, todos os anos a minha cartinha, né, para eles, tanto de final de ano quanto de início de ano, eu sempre falo isso. Assim, eu sempre começo agradecendo a oportunidade que eles estão me dando de liderá-los, né? Porque é isso, é uma escolha, né? Então, eles, de fato, estão me dando essa oportunidade todos os anos, né? Quando eles escolhem continuar no time, continuar no barco, continuar lá remando. E fazer novas entregas, porque também tem aquela... Né, não vou entregar esperando aqui ser demitido, não vou fazer corpo mole. O tal do quiet quitting, né? Não consigo nem imaginar, gente. Assim, acho que é uma perda de tempo, uma perda de vida. Imagina você gastar a sua energia vital trabalhando em um lugar onde você não gosta. E aí, tudo bem, porque aí você tá lá fazendo corpo mole, assim... E a sua energia vital, você tá botando isso aonde? Em quê? A maior parte do tá teu morrendo, tempo. Né? Porque, assim, faz parte da natureza, né, da criação, todos os seres vivos, não só nós humanos, assim, estar evoluindo. Se você parou de evoluir, você está morrendo, né? E a única coisa que a gente sabe é que o tempo não volta. Eu acho uma loucura. Trocar aquele tempo, aquela juventude, porque normalmente jovens, trocar aquela juventude, a melhor parte da vida, onde está cheio de energia,
Pra não fazer nada? De horas. Pra ficar enrolando? Pra ficar enrolando, realmente fica... Ó, daqui a pouco vai viralizar. A gente tem um corte. Ih, vão cancelar a gente, Vão Tati. cancelar a gente. Pronto. Vão cancelar. Não pode. A gente tem um corte com Pestana, que foi gravado aqui também, que gerou, sei lá, 5 milhões de views. Que Meu ele Deus. viralizou em todos os lugares. Quando a gente viu, perdemos o controle. Assim, está na internet, perdemos o controle. Que ele falava sobre o burnout do professor. Tem 4 mil comentários, 4 mil positivos sobre o que ele falou. Então, gente, não nos cancelem, por favor. Nós somos 2 advogadas que trabalhamos. Ficamos entre Rio e São Paulo, não podemos... E assim, a gente não está defendendo que trabalhem em lugares tóxicos, pelo contrário, né? Assim, e é óbvio que eu também tenho empatia de saber que, às vezes, tem gente que não tem essa opção, né? A gente estava falando aqui de escolha e tal, às vezes não é a realidade de todo mundo. Mas tenta fazer alguma coisa diferente. Não vou ser tão legal. Né? Tenta fazer diferente, porque eu acho que você pode, mesmo num lugar que não tá tão bacana, você pode tentar gerar o valor naquilo que você faz, né? É exatamente isso. Eu não ia passar esse pano todo. Você procura um outro lugar. Mas, assim, eu acho que ter isso como um movimento e achar que é super bacana você estar trabalhando num lugar que você não gosta e não fazer nada... Levantar essa bandeira... Levantar a bandeira que eu acho que é dá. ruim, né? Assim. Não dá. Eu acho que todo dia de manhã a gente acorda e faz uma escolha do jeito que a gente vai levar aquele dia. Por problemas, alguns maiores, piores, pessoas realmente passam por algumas dificuldades maiores, alguns dias melhores, outros não, mas quando está trabalhando ali, não está obrigado a trabalhar ali. E hoje, a gente que é um pouquinho old school, a gente tinha alguns tipos de profissões que ou era engenheiro, ou era médico, ou era advogado, ou sei lá, psicólogo. Hoje pode ser tiktoker, pode ser fazer programação de alguma coisa. Tem tantas profissões. Não, o próprio advogado, né? O ser advogado hoje, né? Na verdade, tem tantas opções diferentes, né? O próprio Legal Ops, né? Que eu falei aqui que eu sou professora. Teve uma vez uma turma que teve uma aluna que no final veio conversar comigo. Ela falou assim, cara, eu amei a sua aula, porque eu fiz 5 anos de direito, virei advogada, e não estava feliz e achava que eu não tinha opção. E você me mostrou que existem outras opções dentro do mundo da carreira de advogado, né? Então, hoje em dia, né? Então, acho que... o que eu quis dizer, Tati, assim, é que dentro dessa bolha de quem pode fazer essas opções de direito, engenharia, medicina, etc., eu concordo 100%. É que tem também uma outra galera que tem teve outro tipo de desenvolvimento, né, de educação e de oportunidades, que talvez esses tenham menos essa opção, né, de escolher onde podem trabalhar. O que importa é faça o que te faz feliz. Isso. Faça o que te faz feliz e, assim, também escolha ser feliz todos os dias e nas coisas simples, porque também tem um negócio dessa busca por uma felicidade utópica e que o mundo cor-de-rosa e não é... A vida não é assim. O trabalho não é legal todos os dias. O meu time, eu tava falando aqui, 1000 elogios, eu adoro, realmente, eu acho o meu time muito foda, mas eu não sou satisfeita com eles todos os dias e eu não tô feliz em todas as reuniões, né? E não é porque não gosta dele, não é porque gosta deles que também não vai puxar a orelha, e não é porque não gosta que vai... Ou num dia que eu tô mesmo, não tô legal, e aí acaba que a reunião fica azeda, mas tudo bem. Tá tudo bem, passou e amanhã, né? Tá tudo bem. Isso aí. Então, o teu time são quantas pessoas? Tem diversos lugares? A gente tem hoje a sede da empresa em São Paulo, né? E a gente tem regionais, né? Unidades de negócios. Então, assim, no Rio de Janeiro a gente tem uma unidade de negócios, em Porto Alegre também. E a gente tem algumas pessoas que estão alocadas em outras regiões, né? Que a gente teve negócios ou tem negócios, como, por exemplo, em Belém, a gente tem advogados, São Luís, no Maranhão. Já tivemos também em Salvador, agora a gente não tem mais. Então, a gente tem algumas pessoas espalhadas. Eu tenho uma advogada que trabalha de home office, que trabalha na Finlândia. E
isso é muito legal, porque isso é uma herança positiva, eu acho, da pandemia, né? A pandemia teve um monte de coisa ruim, mas teve algumas coisas boas que a gente aprendeu que é possível trabalhar de uma forma diferente, né? Então, apesar da gente hoje ser híbrido, tem parte presencial e parte home. Algumas pessoas que, por questão, no caso dela, o marido foi transferido e ela é uma excelente profissional. Eu falei, cara, continua no time. Não, a não ser que você não queira, que você queira viver uma outra coisa lá e tal. Aí ela ficou super feliz. E eu acho que é um pouco essa coisa de você ter um time que tá feliz, que tá engajado e tal. Eu acho que é um pouco também sobre isso, né? Sobre você ter esse olhar de querer saber a história de cada um, como que cada um tá, quais são os seus desafios pessoais e como que o trabalho pode contribuir também com o desafio e o desejo daquela pessoa naquele momento. Nem sempre consegue conciliar as duas coisas. Mas quando é possível, eu acho que você dá um outro olhar de valorização para a pessoa. E o time contamina também acaba positivamente. Você recebe isso de volta em engajamento, com certeza, né? Então, e aí eu tenho, então, você estava perguntando qual é o meu time. Então, tem pessoas em vários lugares. Escritórios terceirizados. Trabalhamos com escritórios terceirizados, especialmente para contencioso e para o nosso business, né, imobiliário. Então, mas o time está enorme hoje. Eu nem sei direito o número exato de pessoas, mas a gente já está com mais de 50 colaboradores. Meu Deus! Acho que bem mais de 50 colaboradores. Depois eu tenho que... Juan, puxar minha orelha, né? Que eu não olhei o nosso organograma, a última atualização. Mas tem bastante gente, assim. E a gente tem várias áreas separadas, né? Como eu falei, tem a GRC, tem o time de GRC. No jurídico, a gente tem um time mais focado em operações, então, legal ops, contencioso. Um time mais focado em negócios, então, toda a parte de societários, M&As, o próprio imobiliário, né? Então, a gente tem essa separação, mas a gente tem, por exemplo, as reuniões de liderança são todos juntos, né? Eu estimulo muito isso, a troca, né? Para que eles não dependam só da troca comigo, né? No one-on-one, que eles tenham também a troca muito entre eles, e isso é muito legal. Ai, que bom, dá para perceber, assim, a gente vê um time super coeso. E, Rafa, para 2025... O que vocês estão desafios. A gente está, da BMS, está se preparando para a reforma tributária, aqui esperando todos os problemas que ela trará, e quando tem problema... Uma adaptação relevante, né? Assim, de alguns anos, né? De alguns anos, anos que vão ser anos de transição, e a gente percebe que o mercado vai começar a se preocupar com isso no dia 30 de dezembro. Então, a gente já está preparado para trazer as melhores ferramentas. Mas, para vocês, os projetos de 2025, primeiro do teu time e depois da empresa. Legal. A gente está num ano que a gente está com um desafio grande de crescimento, né? Assim, a empresa cresceu muito nos últimos anos e o jurídico tem esse papel de suportar esse crescimento, né? Seja nos processos de rotina, né, do dia a dia, então, assim, apoiar a compra de terreno, acompanhar desenvolvimento de projeto, acompanhar a incorporação, acompanhar as vendas das unidades, acompanhar as consultorias, né, para contratar mais gente, porque a empresa está crescendo, contrata mais gente, contratar mais fornecedor. Fico imaginando o dia a dia de vocês. A gente acha que o nosso dia a dia, a gente lá na BMS, a gente trabalha quase 24 horas, mas a gente se diverte bastante também. A gente tem uma cultura de comemoração muito grande. Isso é importante, né? A gente comemora quase tanto quanto trabalha, assim, até porque a gente bate bastante as nossas metas. Graças a Deus. Abençoa, Senhor. Mas a gente tem uma cultura de celebração muito grande. Mas imagino de vocês, porque é um negócio bastante complexo. E assim, como desafio, a gente entendeu que uma das nossas prioridades tem que ser um trabalho preventivo. E esse trabalho preventivo, ele está muito relacionado a uma agenda forte de treinamento e comunicação. Então, já há muitos anos que a gente tem um planejamento de comunicação mesmo, onde a gente já planeja o ano inteiro, todos os treinamentos e peças que a gente vai fazer. A gente tem um editorial chamado Caju Te Ajuda. Caju acaba
que é a nossa mascote do jurídico, né? Que foi criada num desses projetos de inovação que a gente fez alguns anos atrás. Então, a Caju hoje ela já tem uma inteligência artificial, gente. Já fala, conversa, ela é uma fofa. E ela, e ela prepara essas comunicações. Então, tanto boletins, né, com temas relevantes que são escritos de uma forma mais completa, mais densa, quanto pílulas, né, que a gente solta em vários canais que a gente tem internos. E também a agenda de treinamentos. Então, tanto treinamentos gerais para a companhia, isso tanto no o compliance como o jurídico, quanto específicos para algumas áreas. Então, a gente faz alguns workshops, por exemplo, focados para operações, engenharia. Então, todos os desafios, as principais consultas que surgiram, as dúvidas ou coisas que geraram, por exemplo, uma demanda judicial. Então, a gente faz uma retroalimentação com eles para construir juntos as alternativas e as soluções. Ou uma dúvida que é muito recorrente, para também consolidar e eles terem mais autonomia, não precisarem ficar perguntando para o jurídico o tempo todo. Financeiro, mesma coisa. Então, isso é um desafio grande nosso para esse ano, assim, tornar esse trabalho de prevenção ainda mais relevante. Temos o desafio de suportar esse crescimento de negócios, né? Então, que bom, também multiplica. O jurídico de negócios muito focado em solucionar os terrenos, solucionar os projetos, colocar as coisas na rua, né? Para os lançamentos que estão planejados pela empresa pro muitos. ano. Tudo que é lugar. Sim, muitos. E São Paulo, especialmente, é uma praça que a gente está, assim, com muitos lançamentos previstos para o ano e a gente está muito animado. Porque tem projetos bem especiais e o que é legal, de todas as marcas, né? Então, tanto o Vivaz, quanto o Living, quanto a Cirela. E aí o time vai precisar... eu brinco que eles vão ter que descobrir a fórmula da multiplicação, né? Então, vão ter que estar em vários lugares ao mesmo tempo, atendendo vários projetos ao mesmo tempo. E a gente tem aí sempre esse desafio da inovação, que eu coloco como algo que a gente tem que estar sempre buscando. No ano passado, eu fiz quando a gente definiu o nosso planejamento estratégico, que a gente ainda não fechou as metas desse ano, né? A gente vai ter um workshop agora, no final do mês. Já temos o mapeamento, né, do que é importante, mas para definir os indicadores e os resultados esperados, a gente vai fazer esse workshop. Mas depois que a gente definiu todas as metas, eu falei, olha, legal, tem um comitê de metas, aprovamos o comitê de metas. Eu falei, mas eu quero botar um desafio extra. Todos os projetos precisam usar alguma ferramenta de IA, de alguma forma. Seja no mapeamento, seja na preparação da apresentação. E aí surgiram um monte de ideias. Aí a gente vai fazer esse ano como se fosse um dicionário, né? Assim, pode ser não é bem dicionário, mas um apanhado de todas as ferramentas que foram testadas, para que qual funcionou, qual não funcionou, para que serve, para a gente preparar esse material para todo mundo ter e compartilhar com outras áreas da empresa também. Vocês são muito maravilhosos, eu sou fanzoca de carteirinha. Olha, passou o nosso tempo, acredita? Nossa, passou muito rápido. Não, a gente nem sentiu, mas, Rafa, eu queria te agradecer mais uma vez pela tua generosidade de dividir com a gente aqui a tua história e contar um pouquinho disso tudo que vocês fizeram. E foi muito gostoso também. Se precisar de mais dicas agora para esse desafio aí de se dividir entre Rio e São Paulo, pode contar comigo. Vou te ligar tempo E quando inteiro. estiver em São Paulo, vocês já sabem, né? Precisando. É que São Paulo a gente não para de trabalhar. Tá lá, fica o dia inteiro, madrugada. A gente saiu ontem, era 11 alguma coisa. Aproveitar o tempo que tá lá também, que é uma cidade boa, adoro particularmente. Com certeza. Aproveitar para jantar bem. Né? Gostaria de agradecer a vocês que ficaram conosco até agora para assistir este podcast cheio de dicas, de informações importantes, gostoso, que a gente sequer viu o tempo passar, mas sabem que eu não deixo de fazer aquele pedido especial. Coloque aqui a sinetinha para assistir os próximos toda segunda, iremos postar. Sigam a gente nas redes, LinkedIn, TikTok, acredita, a gente está no TikTok. Instagram, mas o LinkedIn é a ferramenta onde tem mais dicas, não só sobre techs, não só sobre o mundo jurídico, mas também sobre negócios, sobre pessoas e sobre o que a gente gosta de conversar. Meu muito obrigada e até a próxima.